Boa noite, é com muita honra e alegria que eu me encontro aqui com vocês para falar desse tema que para mim é extremamente relevante, sobre sonhos. Eu pessoalmente tenho assim, desde criança, né, a questão dos sonhos muito relevante na minha vida, e eu tive a sorte e o privilégio de um pai espírita que soube acolher meus sonhos, soube respeitar, soube ouvi-los e até acatar, né? Então, assim, foi com muita alegria que eu recebi esse convite da BEBM para poder falar sobre esse tema. Não sou especializada no assunto, né? Eu sou só uma curiosa que gosta de estudar, até para o meu autoconhecimento, para a minha evolução e meu desenvolvimento. Então, eu venho aqui hoje compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema, pautado principalmente no Livro dos Espíritos. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos um pouquinho, a gente ficar um pouquinho em estado meditativo, para se desconectar de tudo lá fora nesse momento e receber aqui essas palavras, essas mensagens, mais no estado de presença. Então, convido-os para inspirar e expirar profundamente, fazendo isso 3 vezes. Sinta o ar entrando em seu corpo, purificando todas as impurezas que possam estar nele. E no momento da expiração, imagina eliminando todas essas impurezas. Fazendo esse movimento profundamente por 3 vezes. E pedindo ao Mestre Jesus, aos nossos guias, mentores e amigos espirituais aqui presentes, que nos ilumine, nos proteja para o decorrer de toda essa nossa conversa. Que assim seja, Mestre Jesus. Então, vamos lá. Como eu disse, esse sonho para mim é de muita relevância, porque desde criança eu tinha sonhos, muitas vezes premonitórios, ou sonhos com pessoas já falecidas que era para me passar recados relevantes, muitas vezes até para salvar a vida de pessoas que estavam enfermas e que muitas vezes eu nem tinha conhecimento. Mas assim, o que me levou principalmente a buscar a melhor compreensão sobre os sonhos foi porque durante muito tempo eu sofria, porque eu sonhava com avisos de pessoas que iriam morrer. E elas morriam. Uma delas morreu na minha frente. Eu sabia que ela ia morrer por causa do meu sonho. Eu era muito jovem, mas eu confiava muito no meu sonho. Mas isso sempre me deixava com uma certa angústia, porque eu não entendia por que eu recebia esses avisos, né? E aí, durante muito estudo, maturidade também, aí a gente começa a compreender que era importante eu estar com aquela pessoa presente naquele momento, no seu último suspiro, enfim, era por algum motivo eu tinha que estar ali naquele momento. Então, por um tempo até achei que podia ser uma maldição, mas hoje eu reconheço a dádiva e o privilégio que é ter essas oportunidades. Mas antes da gente falar sobre isso mais detalhadamente, eu queria compartilhar com vocês que o tema sonhos é um tema de extrema relevância desde a origem da história da nossa humanidade. Então, assim,
Já na época do Antigo Egito, né, os sonhos eram considerados mensagens dos deuses ou avisos sobre o futuro. Então, haviam sacerdotes especializados em interpretar sonhos. Então, reis, eles tomavam decisões estratégicas referente à guerra, à política, enfim, baseado nas interpretações dos sonhos que os sacerdotes passavam para eles, né? Na Grécia e na Roma Antiga, os sonhos já eram vistos como também mensagem de Deus, mas além disso tinha Aristóteles, que era um filósofo que começou a investigar os sonhos de uma forma mais racional, o próprio Hipócrates, né, que é médico grego, que acreditava que os sonhos poderiam revelar estado da saúde da pessoa, e isso é real, né? Muitas vezes a gente sonha com informações que é de um alerta, que é para a gente procurar um médico para ver determinado órgão, determinado item, né, tema. Os sonhos também nos alertam quanto a isso, até hoje, né? Na Idade Média, a própria Igreja Católica, ela interpretava os sonhos como possível manifestação divina ou não, né, dependendo do conteúdo do sonho. Também entendia como um presságio de futuro e uma forma também de obter conhecimentos ocultos, e tem alguns trechos sobre isso na Bíblia, inclusive. E aí, por exemplo, só que não somente nessa linha, é importante a gente trazer a relevância dos sonhos também na ciência. Então, por exemplo, a estrutura de benzeno, ela veio através de um sonho do químico alemão August Kekulé, né? Então, o que acontece? Ele já estava estudando o tema, é claro, e aí, num sonho, o sonho ele sempre traz imagens, né, símbolos que tá no nosso consciente, que eles utilizam dessas imagens para a gente poder melhor compreender e interpretar. Então, no caso dele específico, ele sonhou com uma serpente que mordia a própria cauda, e isso trouxe para ele a ideia de um anel de carbono, que foi uma descoberta revolucionária na química orgânica, né? O próprio Darwin, durante seus estudos da teoria da evolução, ele teve um sonho onde ele visualizava uma árvore genealógica, né, que ajudaria a explicar como as espécies evoluíam. E, através dessa chave, dessa informação que veio no sonho, ele conseguiu concluir a teoria dele. O químico russo Dmitry Mendeleev, né, ele, através de um sonho, ele viu num sonho todos os elementos se organizando de uma forma lógica e sequencial, e daí, através disso, ele criou a tabela periódica da química orgânica. Albert Einstein, em vários momentos sobre a teoria da relatividade, ele comenta também que muitas vezes as ideias surgiam no que ele chamava de sonhos lúcidos. Por exemplo, a insulina, ela teve Ai, desculpa, gente. Ai, meu Deus. O que eu faço aqui? Peraí. Bem, enfim. A insulina também foi através de um sonho que veio essa informação de conectando o pâncreas a um determinado órgão lá, você poderia controlar o açúcar. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês é porque não dá para a gente falar de sonhos sem falar da relevância que essa ferramenta que todos nós temos, ela é em nossas vidas, né? Então, ela sempre teve uma relevância, continua tendo, não somente nas questões da arte, na época antiga, na ciência, na espiritualidade, né? Então, assim, na psique humana. Então, os sonhos, eles são muito importantes. Então, eu fico aqui um convite de reflexão, por exemplo. Nunca ache que seus sonhos são bobos. Isso é bobagem. Ou quando uma criança vem
muito assustada ou muito feliz com determinado sonho. Deixa a criança falar sobre o sonho, escuta o sonho, é uma mensagem que o espírito está trazendo, né? Uma mensagem que o sonho está trazendo referente àquela situação, àquela pessoa. Então, assim, por um tempo na história, os sonhos, de certa forma, perdeu força, mas graças a Deus retoma. E assim, hoje os neurocientistas têm estudado também muito sobre sonho, a psicologia cada vez mais aprofundando, porque de fato é uma informação, é uma ferramenta, extremamente importante para a nossa evolução. Isto posto, vamos falar então da emancipação da alma durante o sono, né? Então, começando pela questão 400 do Livro dos Espíritos, o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal, né? Então, assim, quando a gente dorme, né, o nosso espírito se desprende do corpo, mas não na sua totalidade, ele fica ainda conectado, né, porque quando há o desprendimento total, na verdade, houve o desencarne. Então, o nosso espírito, ele fica livre durante o sono, né, para se libertar, para fazer viagens, né, nos planos espirituais, onde a gente, durante o sono, às vezes a gente trabalha muito, a gente tem contato com outros espíritos, conhecidos ou não, a gente pode, inclusive, visitar pessoas encarnadas, né? Às vezes você está preocupado com uma pessoa que está doente, e aí você sonha estando com ela, enfim, então é possível sim, inclusive assim, muitas vezes deve acontecer com a maioria de vocês também, vocês dormem bastante, mas acordam exaustos, né? E às vezes vocês não entendem por que estão cansados, muitas vezes é porque trabalhou-se muito durante a noite, durante aquele sono, né? E aí vem a próxima pergunta, 401 do Livro dos Espíritos, que o Kardec questiona se durante o sono a alma repousa com o corpo. E a resposta dos espíritos é que não, porque o espírito jamais fica inativo, né? A gente pensa que a gente está paradinho lá, dormindo quietinho, ledo engano, né? Durante o sono, os laços se afrouxam, esses laços que prendem ao corpo, não precisando então estar precisando então da sua presença, e se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então o espírito, ele tem experiências no plano espiritual durante o sono, né? E aí eu vou ler aqui para vocês alguns trechos das respostas dos espíritos em relação à pergunta 402, tá? Que é a parte aqui, vamos falar da natureza e tipos de sonhos, reflexo da vida espiritual. Então, assim, os sonhos, eles trazem lembranças imperfeitas. E por que imperfeitas, né? Porque, como eu disse anteriormente, os sonhos utilizam imagens e símbolos para trazer as informações que eles necessitam. E muitas vezes a gente não consegue uma boa compreensão quanto a isso. Então, por isso, às vezes, imperfeitas. Mas eu vou, como eu disse, ler aqui uns trechos da resposta da pergunta 402. Então, por exemplo, durante os sonhos, né, pelos sonhos, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo, seja de outro. Então, por exemplo, provavelmente já aconteceu com vocês, de vocês sonharem ou com lugares que vocês nunca foram, ou até com lugares tão diferentes que nem parece ser desse planeta, né? Então, por essa resposta aqui, a gente pode compreender que provavelmente a gente esteve visitando esses lugares durante o nosso sono. Quando o homem dorme, momentaneamente, ele se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. E os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes.
Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam, se instruem com eles, trabalham em obras que encontram concluídas ao morrer. Desses fatos, deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Então, isso também é muito interessante, né? Eu gosto sempre daquela analogia do nascer e pôr do sol. Então, o sol nasce e morre todo dia. E aqui, pela resposta 402 do Livro dos Espíritos, ele diz que o sono é quase que uma pré-morte, né? Ou é uma experiência no plano espiritual do desencarne, né? Então é como se a gente morresse todo dia. E que bom, né? Porque isso nos dá a chance da gente estar sempre se reinventando e renascendo diariamente. E aí ele fala assim: o sono influi mais do que a gente pensa sobre a nossa vida. É a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu, é o recreio após o trabalho. É a lembrança de que vosso espírito viu durante o sono. E aí, né, por exemplo, a matéria influencia na recordação, de como a gente está em termos de estado evolutivo, moral, enfim. Tem vários sonhos, né, também proféticos que já surgiram na história, inclusive bíblica, né? Mas a gente tem que ter sempre, quando a gente fala assim que a matéria influencia a recordação, da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vibra, o que a gente atrai no nosso dia a dia, isso também vale para o que a gente vibra e atrai durante o nosso sono, por conta dos nossos sonhos. Da mesma forma que a gente pode ter contato com espíritos evoluídos, com entes queridos, a gente pode ter também contatos com espíritos não tão evoluídos, né? Então a gente tem que estar sempre muito alerta no orai e vigiai, né? Com o que a gente vibra para tomar cuidado com o que a gente atrai. E aí tem um comentário do Kardec ainda na pergunta 402 que diz assim: os sonhos são produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu e algumas vezes mesmo a outros mundos. Bem, isso eu já comentei. E os objetivos dos sonhos? Eles são inúmeros, né? Pode ser consolo, pode ser um alerta, pode ser uma atenção, pode ser uma orientação de algo que você está para decidir, está na dúvida. Pode ser um insight, né? Como no caso desses que eu citei no início sobre a questão das ciências, invenções. Então, ele traz, assim, muitos objetivos. E aí, assim, tem uma pergunta 403 do Livro dos Espíritos que fala: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamas sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. E aí, como eu disse também, a questão do estado moral, né? Os sonhos refletem o estado moral de cada indivíduo e a moralidade influencia na qualidade dos sonhos também. Bem, e aí vamos lá, falar sobre a influência dos espíritos nos nossos sonhos, na influência espiritual, nos sonhos premonitórios, nos sonhos perturbadores, né? E aí, antes de eu falar um pouquinho sobre as questões do Livro dos Espíritos, eu vou citar aqui alguns exemplos muito importantes, né? Por exemplo, desde muito jovem, eu tinha sonhos que eu chamo de mediúnicos, né? Que é quando eu tenho contato com pessoas que já faleceram, trazendo mensagens, recados, orientações.
Eu teria aqui horas que eu poderia contar 1000 histórias, algumas talvez difíceis de acreditar, inclusive. Mas eu vou contar uma particular, né? Minha avó Antonina, meu nome é por causa dela, eu sonho muito pouco com ela, mas todas as vezes que ela apareceu para mim sempre foram por motivos extremamente relevantes. Então, por exemplo, minha avó, ela chegou a me ver entrar na faculdade, mas não me viu casada nem formada. Então eu já estava casada, formada, e foi, eu acho que foi o primeiro, não foi o primeiro sonho não, foi o segundo sonho que eu tive com ela. E no sonho eu saía da minha cama, ia para a cozinha beber água, exatamente onde eu morava, era nítido, assim. Então eu acho que eu realmente estive com ela na minha casa, mas enfim, veio em sonho. E quando eu passava pela sala, ela estava lá e eu ficava muito feliz dela estar me visitando e começava a contar as minhas conquistas, né? Eu casei, que eu me formei, que eu isso, que aquilo, e ela respondia sorrindo, dizendo, eu sei, era tipo, ela sabia tudo que tinha acontecido na minha vida. E aí eu ficava, vó, então me conta, como é que é ir no plano espiritual? Me conta aí, vai, e não sei o que, você teve com fulano, ciclano? E ela ria e falava assim, olha, eu não tenho muito tempo, eu preciso da tua ajuda, eu tô com uma filha que está entre a vida e a morte no hospital, e eu preciso que seu pai troque ela de hospital, senão ela vai morrer. E eu estava numa época que eu estava afastada da família do meu pai, então eu não sabia nem que tia era essa que estava no hospital, mas no dia seguinte eu liguei para o meu pai, contei o sonho, e ele prontamente tomou as providências e conseguiu salvar a sua irmã. Como eu disse, meu pai sempre respeitou meus sonhos, sempre me acolheu e sempre acatou, né? E aí eu comentei com meu pai, eu falei assim, pai, só uma coisa que eu achei muito engraçada. Eu devia ter uns 25 anos, alguma coisa assim. Falei assim, que ela estava usando o vestido dos meus 15 anos, o mesmo que ela usou nos meus 15 anos. E aí meu pai falou, e qual foi o vestido? Eu fui, achei uma foto e mostrei para ele. E aí ele ficou impressionado, porque ele falou que foi o vestido que ele pegou para enterrá-la. Eu não tinha essa informação. Então, assim, é difícil para mim não acreditar, né, na vida após a morte, com tantas experiências e evidências que eu já tive na vida, principalmente através dos sonhos. Então, esse é um típico exemplo de uma influência espiritual, né? Sonhos premonitórios, eu já tive vários. Aliás, eu tenho muito sonho premonitório, e eu sinto assim que muitas vezes esses sonhos premonitórios na minha vida nitidamente é proteção, sabe? São alertas, eles estão me avisando, toma cuidado aqui, vai acontecer algo muito ruim aqui se você não fizer nada, tá para acontecer isso, fique preparada. Então, eu tenho muito sonho premonitório, muito. Eu passei por um momento na vida, mais jovem, que eu sofria muito com isso, porque eu sonhava com pessoas que iriam morrer e elas morriam, né? Como eu devo já ter dito aí anteriormente. E isso para mim era muito difícil, então foi através de muito estudo, eu busquei muito estudo para melhor compreender as mensagens dos sonhos, porque aí qualquer sonho que eu tinha que alguém morresse, eu achava que a pessoa ia morrer, eu entrava em pânico, né? Então o estudo, ele é sempre muito importante para que a gente tenha serenidade, né, de olhar para os nossos sonhos com muito cuidado, né? Muito zelo também. E aí, assim, eu tenho uma história para compartilhar com vocês de um sonho premonitório, né? Que é assim, em 2020 a gente estava no lockdown, era abril, se eu não me engano, e eu sonhei com meu pai já falecido, e meu pai chegava para mim e falava assim, olha, você vai ter uma grande perda em setembro. Só que eu tô aqui para te dizer
que é para você não se sentir abandonada, porque isso não é abandono, você não está sendo abandonada, é só porque realmente a pessoa precisa ir, né? E eu no sonho falava, pai, tá bom, e eu já sou psicanalizada, já sou adulta, já sou madura, pode deixar, tranquilo. Mas meu pai não se convencia. E aí mudava a cena, aí aparecia a gente num outro lugar caminhando, como se fosse uma fazenda, e ele assim, você entendeu o que eu tô te falando? Você vai perder uma pessoa, é uma grande perda para sua vida. É em setembro você vai perder. E eu falei, não, pai, já entendi, tudo bem, a vida continua e tal, não sei o quê. Enfim. E quem estuda os sonhos sabe a relevância que é você todo dia acordar e anotar os sonhos. No meu caso específico, eu gravo. Então, eu acordo, antes de sair da cama, eu já gravo meus sonhos. Meu marido ouviu lá eu gravando, ele sempre brincava, falava assim, pô, você não sonha, você escreve uma novela, né? Porque meus sonhos são sempre muito detalhados, muito longos. E aí ele falou pra mim assim, só que ele não acreditava em sonhos, né? Ele achava tudo isso uma bobagem, não acreditava em nada. E aí ele falou assim, e aí, o que você acha? Eu falei, não sei, não quero ficar pensando nisso, mas quero estar na medida do possível, mais presente com todo mundo, né? E minha mãe estava em lockdown, em outra cidade, não queria receber visita, eu também não queria dizer para ela sobre o meu sonho, porque eu não sabia quem era, né? E aí, quando foram 2 meses depois desse sonho, o meu marido foi diagnosticado com câncer, já com metástase em tudo, e ele não morreu em setembro, mas morreu em outubro. E realmente eu não esperava por isso, né? Ele morreu com 54 anos, jovem ainda. E foi um momento muito difícil, né? Então, apesar de muita dor, eu só lembrava do meu pai dizendo, isso não é abandono, você não está sendo abandonada, né? Então, de uma certa forma, esse aviso, ele veio não somente para me confortar e me preparar, mas eu acho que principalmente para preparar o André, meu marido. Por quê? Porque ele não acreditava em nada. E aí, conforme eu ia sonhando, né, ele queria saber do sonho, o que estava sendo dito, ele começou a buscar a espiritualidade. E uma das últimas coisas que ele me disse, já entubado através de sonho, foi assim, acredite nos seus sonhos, nunca deixe de acreditar. Então, esse é um caso real, que eu até tenho um livro publicado, que eu conto parte desse, conto outras histórias de sonhos também, mas e assim, eu sonho muito, gente, é impressionante, eu sonho muito com coisa que vai acontecer, e aí eu tento me preparar um pouco antes e elas acontecem e talvez o estrago não é tão ruim porque eu já tive esse aviso. Então, nesse caso específico, para mim, eu vejo muito como uma proteção, uma orientação, um preparo, uma proteção, os sonhos premonitórios. E aí tem aí as visitas... E aí, voltando aqui um pouco no livro dos espíritos, desculpa, tem a pergunta 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? E aí eu vou ler alguns trechos das respostas. Eles são verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento de futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. O espírito dessas pessoas se comunicam com a vossa quando adquiris a certeza do que aquilo que viste realmente aconteceu. Não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Enfim, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado também. Por exemplo, às vezes a gente viu um filme na noite anterior e sonha com cena do filme. Aí fala, não, eu só sonho com isso porque eu vi o filme ontem. Não, o sonho ele usa símbolos e imagens
da sua memória recente ou do seu consciente para trazer o recado ou trazer a mensagem ou a comunicação que lhe é necessária. Então, assim, nunca subestime um sonho, por mais bobo que possa parecer, por mais simples que possa ser. Ou às vezes a gente acha que é um pesadelo horroroso e não é tão ruim assim, é uma coisa interessante para a gente ficar atento, né? Então é muito importante esse cuidado. Frequentemente, a pergunta 405 fala assim, frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos de que não se cumprem. E de onde vêm elas? Aí a resposta é assim, podem cumprir-se para o espírito, se não se cumpre para o corpo. As preocupações da vigília podem dar aquilo que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então, por exemplo, às vezes, é raro, mas às vezes eu não lembro que eu sonhei. Mas eu sei que foi uma noite intensa, mas eu fico muito mais focada na sensação que eu acordo. Então, às vezes, eu acordo assim, com uma sensação de serviço feito, de missão cumprida, ou de que eu recebi muito tratamento, muita limpeza espiritual, energética, ou de que eu tive contato com entes queridos, de repente só visitando, e aí eu fico com a sensação, né? Porque mesmo que a gente não lembre, ou mesmo que a gente pressinta algo no sonho que teoricamente possa não ter acontecido, para o espírito pode ser que aconteceu. Ou algumas vezes você tem um sonho que não é para você, é para uma outra pessoa. Então, por exemplo, ano passado eu sonhei com o pai de uma amiga que tinha falecido, acho que há quase um ano, e ele mandava um recado para ela. Nitidamente era um recado de um pai para uma filha na questão de saúde, da saúde dela, né? Então, assim, eu não tinha informação, acho que nem ela, depois desse sonho, acho que uns 6 meses depois desse sonho que ela descobriu, foi diagnosticada com uma doença autoimune. Mas, enfim, o sonho era muito assim, cuida da saúde, ou eu vou pagar o plano de saúde para você o resto da vida, mas a mensagem era muito clara, que era referente à sua saúde, né? Então, assim, deixa eu ver aqui algumas perguntas interessantes do Livro dos Espíritos, né? Até a 408, que ele pergunta assim: parece-nos às vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não tem nenhuma relação com o que nos preocupa. E de onde vêm elas? A resposta é sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É às vezes o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Então, eu não sei no caso de vocês, mas eu não sei se vocês às vezes acordam com alguém gritando no ouvido de vocês, dando alguma mensagem. Então, por exemplo, que é muita história, se eu for contar todas as minhas histórias, mas às vezes eu recebo mensagem assim, tipo, faça isso, vá para aquele lugar. E aí eu acordo com essa informação, só que o tempo me mostrou, e os estudos, né, que eu preciso mesmo respeitar meus sonhos. Então, na maioria das vezes eu os acato, né? Mas isso foi um processo longo até chegar nesse ponto. E frequentemente na pergunta 410, né, ele fala assim, tem-se às vezes durante o sono ou cochilo ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? E assim, a resposta vem assim: frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Então, às vezes você pode não lembrar num determinado momento, mas lá na frente você tem um insight, mas esse insight já foi de alguma forma te passado durante um sonho. O espírito encarnado, essa é a pergunta 411.
o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? E a resposta é: muitas vezes a pressente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília sua intuição. E é por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. E aí eu queria falar um pouco, dar também um exemplo sobre isso, né? Por exemplo, às vezes as pessoas um pouco antes de desencarnar, elas decidem comer o prato preferido, decidem ligar para todo mundo, e assim, elas não têm consciência que o tempo dela está terminando aqui, mas inconscientemente ela já recebeu essa informação. E eu tenho aqui um caso que assim, minha mãe, católica, não acreditava em nada disso. Meu marido morreu em outubro de 2020, a gente passou o Natal, no dia do Natal fazia 2 meses que ele tinha falecido, então foi um Natal difícil, mas minha mãe sempre conseguia, ela tinha arte de transformar todo e qualquer Natal num dia muito especial, porque ela era muito cristã, né? E aí ela passou o Natal comigo, foi embora para casa dela, e do dia 25 para o dia 26 ela teve um sonho e me ligou desesperada. E ela falou assim: eu tive um sonho, me ajuda aí que eu tô desesperada. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: olha, eu sonhei com todo mundo que eu conheci que já morreu. Tava todo mundo reunido, me estendendo o braço para mim, me recebendo, e atrás deles tinha Jesus de braço aberto. Eu vou morrer? Aí eu brinquei e falei: claro que vai, mãe, todos nós vamos. Ela falou: não, mas assim, eu vou morrer agora? E aí eu falei: olha, não sei, mãe, você que tem que saber o que você sentiu desse sonho. Porque ela ficou desesperada, achando que fosse morrer. E aí eu falei: mãe, mas olha só, foi Natal, né? É um dia muito especial, todo mundo fica com os pensamentos elevados, todo mundo conectado muito na energia do amor, de Jesus. De repente você recebeu uma visita de todos eles, todos sabem como você deve estar sofrendo com a perda que a gente teve, então foram ali te acolher durante o sono. E aí ela ficou mais tranquila. 2 meses depois ela faleceu, no seu melhor momento de saúde. Ela faleceu em abril de 2021, no mês onde foi recorde de mortes em Covid, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí, né, aquele sonho de 2 meses antes foi um aviso, um preparo, né? Hoje eu diria que provavelmente. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que se desesperar a todo e qualquer sonho. Por isso que eu falo que isso é uma coisa muito séria. Então tem que ter muita serenidade e seriedade ao tratá-lo. E aí, voltando aqui, falando das questões de visitas, né? Tem a pergunta 413 que fala assim: do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente 2 existências, a do corpo, que nos dá a vida da relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso, exato? E a resposta é: a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, 2 existências. São antes 2 fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Então não existe o corpo sem o espírito, né? E aí a 414 diz assim: 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que pensam que não se conheceram, se encontram e conversam. Pode ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono, amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, como eu falei para vocês, eu estudo bastante sonhos, né, para o meu autoconhecimento. Existem várias técnicas e correntes de estudo de sonhos, cada um busca a sua. E no meu caso, existem grupos, né, de trocas, que a gente interpreta o sonho um da outra e tal.
Então, e existem também exercícios que a gente muitas vezes pode fazer, mas uma experiência que, claro, tendo muito preparo, né, e tendo muita vibração positiva para que isso aconteça, você pode combinar de sonhar com uma pessoa e vocês terem o mesmo sonho. E mesmo não combinando, às vezes não acontece de vocês falarem assim, ligar para uma pessoa e falar assim, nossa, sonhei com você, a gente estava em tal lugar, e ela fala assim, caramba, eu tive o mesmo sonho. Isso é nitidamente uma comprovação de que vocês se encontraram enquanto dormiam. Isso tem várias pessoas que já vivenciaram essa experiência, né? Então, é possível sim fazer esse transporte espiritual, a gente ir para outros lugares até que a gente não conhece, lugares até que não pode nem ser desse plano, desse planeta. Mas é muito importante a gente ter em mente que a afinidade é importante para esse tipo de encontros e que é essencial a sintonia vibratória, né? Porque da mesma forma que no nosso dia a dia a gente atrai o que a gente vibra, durante os nossos sonhos e sonos é o mesmo padrão de comportamento, né? De atração. E aí, falando dos sonhos com entes queridos, né? Então, assim, é muito importante quando a gente entende e acredita nessa possibilidade, porque o sonho é um dos principais canais que a gente tem para se comunicar com o ente querido. Então, assim, não, eu queria receber uma carta, uma psicografia, nossa, isso é muito legal. Mas enquanto isso, você pode, de repente, se comunicar. O que eu preciso fazer para isso? Cara, aí vem uma recomendação muito importante, né? Como o sonho é muito importante e o sono também é muito importante, a gente precisa ter um preparo, né? Para a hora de dormir. Então, é importante que a gente não fique vendo muita televisão, muita notícia ruim, muita música com uma vibração pesada. Assim, é legal a gente preparar um ambiente para a hora de dormir, com uma música boa, com uma boa leitura, sem contato com celular, com televisão. Isso não é obrigatório, tá, gente? Mas isso ajuda muito na qualidade do sono. Uma boa oração, né? Uma intenção no final da oração. E se for merecimento, se do outro lado também tiver essa oportunidade, esse merecimento, você vai poder sim sonhar com essa pessoa. E não pense você que eu sonhei porque eu tô com saudade, eu sonhei porque eu tô sentindo falta. Não, às vezes você sonhou porque você simplesmente esteve com aquele espírito no plano espiritual. E aí a manifestação ela sempre vem através, como eu falei anteriormente, né, de imagens e símbolos e sensações. Então, mesmo quando você não lembra o seu sonho, foca na sensação, né? Exemplo, semana passada, durante 2 noites eu sonhei com meu pai. E um tinha a ver com um assunto que eu preciso resolver. E um sonho eu lembrei, o outro não lembrei, mas eu tenho a sensação que eu passei a noite inteira com ele e com a família dele. Assim, eu não lembro, mas eu sinto. E é isso que eu carrego. O que foi dito, o que foi compartilhado, não faço ideia. Mas, seja lá o que for, me fez bem, porque eu acordei com uma sensação muito boa. E o nosso estado emocional, ele é muito importante também para a qualidade dos nossos sonhos, porque a gente vai atrair e vibrar aquilo que a gente vibra, que a gente sente. Então, assim, da mesma forma que a gente tem acesso ao plano espiritual, com espíritos, né, de pessoas com afinidades, conectadas ao amor com a gente, ou de evolução espiritual, a gente também tem contato com outro tipo de espíritos. Então, muito do que a gente faz, pensa,
a gente atrai. Então a gente também, por isso a seriedade, a serenidade com os sonhos que a gente tem, porque a gente pode também ter influências negativas durante o sonho, né? Então esse estado emocional do sonhador, ele é muito importante. E aí todas essas possibilidades de comunicação, de manifestação, isso nos ajuda muito, né, dentro do que a gente acredita na doutrina espírita, que é no otimismo e no fortalecimento da fé, porque é possível, sabe? A gente não tem dúvida da vida após a morte, de que o amor permanece conectado entre os entes, mesmo não encarnados, que eles usam através de imagens e símbolos as mensagens que naquele momento a gente precisa receber ou que eles queiram nos passar. Então, tudo isso é muito relevante para a qualidade dos nossos sonhos, né? E aí, por exemplo, na pergunta 414 do Livro dos Espíritos, que pergunta, né, se as pessoas podem visitar, tem assim também: o espírito do encarnado entra em contato com espíritos desencarnados, inclusive aqueles com quem tinha laços afetivos, principalmente em casos de laços fortes ou de necessidade de orientação ou consumo. Essas visitas podem ser tanto em forma de encontros espirituais quanto de comunicação através de símbolos ou sinais. E esses sonhos podem ser revelações ou até mesmo conselhos de espíritos desencarnados, muitas vezes com um significado profundo para quem sonha. E na 415 ele pergunta assim: e qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordarmos? Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias, que surgem espontaneamente, sem que possa explicá-las. Na 416, o homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas, que com certeza é essa pergunta que vocês devem estar agora se fazendo. Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa. Faz sentido isso? Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às suas paixões ou permanecem na atividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vai visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para o que se faça. Então, é muito importante também destacar isso, gente. Por exemplo, quando você tem um problema, você pode intencionar, através dos sonhos, vir à luz para a solução desse problema. Você está com muita saudade de uma pessoa encarnada, você pode intencionar visitá-la durante um sonho. Você está com muita saudade de uma pessoa desencarnada, você também pode intencionar. Isso não quer dizer que você vai conseguir. Isso quer dizer que você intencionou e que, se for merecimento e positivo essa conexão, essa comunicação, você pode vir a receber. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas intenções, principalmente de contato com o desencarnado, porque a gente pode atrapalhar o processo do desencarnado nessa questão do apego, de estar sempre chamando. Então isso também não é positivo. A gente precisa confiar, né, que existe essa possibilidade de comunicação, que um bom preparo para o sono nos traz uma qualidade positiva para os sonhos, que toda noite nossa alma, nosso espírito se liberta, entre aspas, do nosso corpo para visitar o plano espiritual, para trabalhar, para se comunicar. Então, assim, é confiar, né? É se preparar, é confiar que é possível, mas não necessariamente vai acontecer só pelo fato de que você intencionou.
Na 417, pergunta-se assim: certo número de espíritos encarnados podem então se reunir e formar uma assembleia? Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade antigos ou novos reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrar. Lembra que eu comentei agora que semana passada eu tenho certeza que eu tive com a família do meu pai? Eu não lembro, mas eu fiquei com essa sensação. E, por fim, a última pergunta aqui na 418, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? E a resposta é: como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o da sua morte. Então, para vocês terem noção do quanto que o sonho é importante. Então, se vocês, sei lá, às vezes, não acontece às vezes com vocês, você sonhar com uma pessoa, de que ela não estava bem, de que ela estava precisando de ajuda, aí você ligar para ela, ela realmente não estava bem, precisando de ajuda. Então, você teve com aquela pessoa, né? Então, encarnada, né, no caso. Então, assim, por isso que o sonho, desde os primórdios da humanidade, ele é considerado uma ferramenta de extrema importância. E aí, você tem como interpretar esses sonhos como uma ferramenta de uma autoanálise, de um profundo compreensão do autoconhecimento. Você precisa, não é simples interpretar seus sonhos, não é simples compreender seus sonhos. Então busquem livros, obras sérias, literárias que falem sobre esse assunto, busquem cursos, terapeutas que possam te auxiliar, né, nessa questão, se você tem sonhado muito, né? E nunca esqueçam que a melhor forma de se conectar durante o sono com esses entes queridos, com essa comunicação do plano espiritual, é orando, meditando, se preparando de uma forma mais serena e tranquila antes de dormir, né? Então, é sobre isso, né? Então, vamos lá. Para concluir, para mim, o sonho, ele é tão importante porque ele não somente é um instrumento de consolo, de preparo, de orientação e principalmente uma ferramenta que nos traz muita esperança, muita certeza de muita coisa, inclusive de que a vida continua, de que os laços permanecem conectados mesmo quando desencarnados, e de um fortalecimento da fé incrível. É impressionante como o sonho ele nos auxilia também nisso, né? Então, só resumidamente, sonho é uma ferramenta muito séria e tem que ter serenidade para encará-lo. É uma oportunidade de reflexão sobre a vida espiritual, sobre a continuidade da vida, sobre a questão que o amor transcende a morte física, né? Que a vida continua, que é uma ferramenta de comunicação entre o plano espiritual e o material, que o sonho traz assim um papel muito forte de consolo, de alívio da saudade, de orientação, de alertas, enfim, de fortalecimento da fé. E é isso, é a melhor, para mim, né, a melhor ferramenta de autoconhecimento e que está dentro de nós, né? É só a gente saber honrar e trabalhar. E assim eu termino esse encontro com um trecho de uma música do grupo Roupa Nova, que é: leve feito o vento vem, já quase de manhã. Quase não acreditei nesse sonho, pude até sentir você. E é isso, é essa experiência que a gente vivencia durante os sonhos, né? Essa oportunidade de comunicação. E agradeço
pelo tempo de vocês, pela atenção, desejando uma ótima noite, um ótimo sono e lindos sonhos. Obrigada.